Programa Café e Companhia. Poesia, entrevista, saúde e entretenimento. Todas as segundas-feiras, das 6h30 às 8h30. O seu melhor encontro, aqui na 105.9. Jubileu FM, a emissora do coração. Olá, boa noite, minha gente. Boa noite, Defon. Boa noite, Janete Caete. Estamos de volta, segunda-feira, 18h30. 18h32, mais precisamente, na capital sergipana. Estamos começando o nosso Café e Companhia, a sua minha companhia, nesta segunda-feira. Este programa que foi pensado, este programa que foi produzido em prol do nosso encontro, nos encontrarmos nessa segunda-feira. Não é isso mesmo, Defon? É isso mesmo. Por enquanto, estamos aqui presos a esta ferramenta tecnológica exclusivamente, mas, como todos já sabem, o projeto é que em breve estejamos aí nos estúdios da Jubileu FM 105.9, transmitindo aí para boa parte de Aracaju, aí na região da Zona Sul de Aracaju. E hoje já iniciamos o programa no seu formato original. Teremos entrevistados, teremos atrações, teremos Isabel Nascimento com o Cordel, teremos também Franklin Timóteo e todas as participações e quadros que fazem parte do Café e Companhia. Não é isso, Janete? Isso mesmo. Nosso programa hoje ele vai atender a estrutura do programa como ela foi pensada, né? Quinta-feira nós fizemos uma transmissão especial para poder testarmos equipamento e captar esse público, né, desse projeto que estava, né, em vias de ir para o ar na Jubileu FM, mas enfim, estamos nesse período de quarentena, mas enfim, encontramos uma forma de nos encontrar e certamente hoje o programa espera você, a sua participação e estaremos todos juntos até provavelmente às 19h30, uma hora de transmissão direto para você. Não é isso mesmo? Então, é importante dizer que essa é a primeira transmissão oficial do programa, né? E é importante falar da equipe que compõe esse programa, não é isso mesmo, Defon? Exato. Começando por nós dois, os apresentadores, este que vos fala, Anderson Defon, e Janete Caete, dividindo a tela aqui do seu computador agora comigo. E temos Isabel Nascimento no cordel. Quem mais, Janete? Prossiga. Hoje temos Franklin também, Franklin Timóteo, que também faz parte da equipe, falando sobre cultura, né, trazendo para a gente informações do campo cultural. Temos algumas participações de convidados hoje, né, a exemplo, Ana Mangueira, que vai falar com a gente hoje a respeito da significação desse processo de reflexão que devemos ter nesse momento de quarentena. Temos também uma entrevista com Bruno, se eu não me engano, né, a pronúncia deve ser Kelverneck, né, que vai falar com a gente sobre criatividade nesse momento de isolamento social. Lembrando também que o programa tem a produção dela, que está aqui conosco também. Deixe-me achá-la, ela não está mais aqui, acho que saiu, Dona Thaísa Gonçalves, que é o programa conosco, e também faz parte dessa equipe, ela acabou de retornar, também faz parte dessa equipe, Levi Ricardo, né, também a nossa amiga Lexa Silvestre, que não podem estar conosco nessa transmissão, né, porque eles ficam muito numa função de redes sociais, mas enfim, estão conosco sim nesse projeto. E aí eu vou subir Thaísa, viu? Thaísa, para que ela possa conversar conosco, um oi para o pessoal de casa. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Thaísa. Não, Thaísa, não estamos lhe ouvindo. Está nos ouvindo, Thaísa? Ela nos ouve, mas nós não a ouvimos. Acho que é o fone. Estou pedindo para você dar uma boa noite ao pessoal de casa e participar conosco, né? Estamos falando que você produz um programa que pensa toda essa estrutura junto conosco.
e faz todo esse trabalho de educação e inclusive, organizar, traz sugestão de pautas, de entrevistados. Boa noite aí, o pessoal. O áudio da Thaisa não está chegando. Mas aí, Thaisa, você vai resolver com um tchauzinho assim, dar um tchauzinho para todo mundo. Pronto, dá um legal. Já é o suficiente. O pessoal. Pelo menos o pessoal conhece a Thaisa. Quem não conhece, né? Conhece a Thaisa. Já sabe que ela está conosco nesse processo de produção do programa. Pois é, Janete, lembrando que é importante demais, antes de você, né, manusear várias coisas dentro da sua residência, que é importante que você lave suas mãos, né, que você faça esse processo de higienização extremamente importante nesse momento em que estamos passando, né. É importante que você se atente ao isolamento social, e é por isso que o nosso programa hoje é transmitido cada um de sua casa, para que esse processo seja respeitado e que a gente consiga contribuir para uma melhor saída e uma saída mais rápida desse momento difícil que o coronavírus tem nos proporcionado. Oi, Janete? Oi, estou te ouvindo. Tá com um pouquinho de atraso aqui, eu acredito que seja a conexão, porque também é um horário de pico de conexão na internet, mas a gente vai tocando o programa e reforçando essa mensagem que a Janete mandou, a gente hoje ainda não adotou o modelo definitivo de como o programa vai tocar daqui para frente, porque a gente está com essa dificuldade agora, a gente está prezando muito pelo isolamento social, a gente está fazendo adaptações para trabalhar, por enquanto, esse formato de internet, justamente para que até os apresentadores e os convidados que vão ser entrevistados aqui fiquem agora cada um em suas casas, preservem a sua saúde e preservem a saúde de todos. Mas, como a gente sabe, o Café e Companhia é um programa de pauta cultural, de pauta ambiental, de pauta sustentável, e a gente não poderia hoje falar de cultura, como a gente vai falar de cultura aqui, e daqui a pouco a gente vai chamar a Isabel Nascimento, já para declamar um cordel, uma poesia, sem falar de uma grande perda que a cultura brasileira teve hoje, que foi a morte aos 72 anos do cantor e compositor, um dos integrantes da primeira formação dos Novos Baianos, histórico, a existência dos Novos Baianos na cultura brasileira, no cenário artístico brasileiro, o nosso querido Moraes Moreira se foi hoje e deixa aí uma lacuna de muita riqueza na cultura brasileira, principalmente na música brasileira, e em referência principalmente aos carnavais, em referência a toda a música de pensamento crítico, a toda a expressividade, inclusive da reafirmação da cultura nordestina, se impondo como o principal pilar da cultura brasileira. Vai fazer muita falta Moraes Moreira, e aí uma referência particular minha, meus amigos, Janete, costumam dizer que eu sou um jovem com alma de velho, que eu gosto muito das coisas do pessoal que tem uma idade mais avançada que a minha, e aí eu escuto muito Moraes Moreira, inclusive eu faço referência dos carnavais, das músicas de Moraes Moreira, e para mim, particularmente, é uma referência que se perde toda a cultura brasileira. E eu agradeço muito o pessoal que já está aqui conosco, John Fagundes, o Lito Cavalcante, né, lá da Rádio Jubileu FM, que nos deu esse espaço, que estava conversando conosco, todo nesse processo de tratativa, né, para que nosso programa, de horário, para que nosso programa pudesse adentrar na rádio. Lito, obrigada por estar aqui conosco, ligadinho. O Bruno Cabernet, né, que hoje é o nosso entrevistado, está aqui conosco. A Mara Angélica, boa noite. A Thaisa também está aqui, e agradecemos muito. E se você puder fazer algo por nós, estamos solicitando muito, ajude a chegar mais distante com essa transmissão, né? Você compartilha essa transmissão na sua página no Facebook, anuncie os seus colegas, enfim, nas suas redes sociais, e nos ajude a chegar mais distante. O interessante é que essa conversa hoje ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. E agradecemos desde já a sua participação. Vamos continuar com o programa, Defon? Vamos embora. Qual é o nosso primeiro quadro, Janete? Vai chamar a Isabel, não é isso? Isso. Cadê ela? Vem para cá, Isabel Nascimento. Minutinho.
Companhia, seu melhor encontro. Alô, gente Olá, linda! tudo Olá, bom? minha gente! Tudo Olá, bom? Tudo Isabel. ótimo? Melhor agora que estou vendo vocês e estou aqui falando para todo mundo. Muito bem, adoro. Mas me fala, Isabel, hoje já, né, vamos iniciar o nosso momento poesia aqui no Café Companhia. Isabel, que é cordelista, né, por que não dizer também poetisa, sergipana, que vive nesse contexto e vem trazer para nós uma mensagem. Qual seria essa importante mensagem que você nos traz hoje no início do nosso programa? Pois é, gente. Janete e Anderson, eu quero mais uma vez cumprimentar vocês e parabenizar por manter viva a esperança através da comunicação, trazendo um programa que vai falar sobre a cultura e que tem aí a abertura com poesia. Hoje eu vou declamar um poema que não é de minha autoria. E o autor desse poema é justamente a pessoa que Anderson acabou de citar, Moraes Moreira, que muita gente não sabia que Moraes Moreira também fazia cordel. Moraes Moreira era membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E no dia 17 de março desse ano, no início da pandemia, ele escreveu um poema chamado Quarentena. E é justamente esse poema que eu trago, não somente para a abertura do programa, mas como uma forma de homenagear esse grande artista, esse grande nome da nossa cultura, da nossa música, da nossa literatura, e aproveitar e dizer com isso que os artistas ficam através das suas obras. Então, é o que eu vou declamar nesse momento, chama-se Quarentena. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé é vacina, o professor que me ensina será a minha própria lida. Assombra-me a pandemia, que agora domina o mundo, mas tenho uma garantia, não sou nenhum vagabundo, porque todo cidadão merece mais atenção, o sentimento é profundo. Eu não queria essa praga, que não é mais do Egito. Não quero que ela traga o mal que sempre eu evito. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. Eu tenho medo do excesso, que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí, escondido, às vezes é o que notamos, passar o que já passamos, jamais será esquecido. Até aceito a polícia, mas quando muda de letra, se transforma em milícia. Odeio essa mutreta. Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é a minha caneta. Com tanta coisa ainda cismo, estão na ordem do dia. Eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito, é o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram postas, mas prevalecem os relés. Queremos sim ter respostas sobre as nossas Marielles. Em meio a um mundo efêmero, não é só uma questão de gênero, nem de homens ou de mulheres. O que vale é o ser humano e a sua dignidade. Vivemos no mundo insano, queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude, com certeza ninguém se ilude, não tem tempo e nem idade. Moraes Moreira, 17 de março de 2020. Fica a obra deste poeta e desse artista. É exatamente isso que disse o nosso amigo Ricardo Santiago, que nos assiste agora, nos dando boa noite, e disse, realmente uma perda enorme, que serve de consolo é. Aí o homem e a obra fica para sempre. Grande abraço aos cafezeiros desse programa, sucesso e felicidades. Obrigada, Ricardo Santiago. Já ganhamos um título, cafezeiros. Já podemos ser oficialmente chamados cafezeiros a partir de agora. Isso mesmo. Obrigado pelo Ricardo. Mas muito atual isso que ele escreveu, não é verdade? Verdade.
É verdade. E a literatura de cordel é uma literatura justamente que tem uma das suas grandes forças é falar sobre os aspectos da atualidade, é ser um grito da sociedade, de ser mesmo uma voz que representa o povo, que sempre representou as opressões, as coisas que as pessoas precisam mudar. Quando ele escreveu essa obra, ele estava munido dessa certeza porque era um conhecedor da literatura de cordel e fez dessa obra também um sentimento, que é isso que todos os cordelistas estão produzindo nesse momento, são os seus sentimentos, as suas reivindicações, o seu grito para que a sociedade, pelo menos, conheça o que é que a gente quer. É triste, uma perda triste, né, para nós brasileiros que gostamos de cultura e que valorizamos aqueles que lutaram por essa cultura, né, que fizeram essa cultura de fato acontecer. E falou a muitos de nós, não é verdade? Defon me pareceu ser alguém muito, um conhecedor das obras de Moraes Moreira, não é isso, Defon? Eu herdei dos meus pais o gosto por essa música, principalmente de caráter nordestino, né, que tem uma veia nordestina muito forte, uma identificação nordestina muito forte na obra dos Novos Baianos. E o Moraes, especificamente, era um cantor com o qual me identificava muito com a obra dele, desde os sucessos que marcaram, inclusive nacionalmente, como Pombo Correio, como o Brasil Descendo a Ladeira, que nunca deixa de ser atual, até músicas que não foram para o mercado, propriamente dito, até momentos mais românticos, onde Moraes Moreira teve uma pegada mais romântica, sem sombra de dúvida, uma lacuna fica hoje na história artística, na história musical brasileira e na história política, por que não dizer? Porque se a gente pegar ali o surgimento dos Novos Baianos, demarcam um momento de totalitarismo e de enfrentamento a um pensamento conservador que os Novos Baianos demarcavam e que hoje, mais do que nunca, essa obra, apesar de ter quase 40 anos, continua atual. Com certeza. Olha, já chamar de cordel, Isabel. Olha, Isabel. Tudo bem, já escreveu que já quer um cordel de Covid versus fome. Já lançou um desafio, Karina Drummond, que nos assiste. Obrigada, viu, Karina, pela sua participação. Obrigada. Já um abraço aqui também, Janete, para Paulo Barreto. Ele que, desde os tempos de chá da tarde, já me acompanhava ali nas produções, nas transmissões por rede social, né? Sempre tem uma força muito grande. Está aqui participando também, desejando boa noite, dando parabéns pelo programa. Valeu, Paulo, você faz parte disso aqui, viu? Isso aqui tem sua pode ter certeza. Eu lancei o desafio para ele. Mas voltando para a Isabel. Isabel, muito obrigada pela sua participação. Convido você a permanecer conosco. E é importante, né, a gente também anunciar aqui para o pessoal, falar das redes sociais de Isabel, né, Isabel? Por favor, anuncie aí. Sim, gente, claro. Vocês podem encontrar o meu trabalho nas redes sociais. Tenho publicado muitos poemas no Instagram, no perfil isabel.cordel, Isabel com Z de zoada. Também faço uma transmissão ao vivo toda quinta-feira, mas durante essa quarentena eu estou fazendo transmissões ao vivo diariamente. Hoje eu vou conversar com uma jovem de 13 anos de idade, que é a Francine, que toca sanfona, canta, declama poesia, uma nordestina que defende as raízes culturais. Hoje eu vou conversar com ela a partir das 8 horas, aqui no meu Instagram, isabel.cordel. Às quintas-feiras tem o Cordel de Quinta, que também é uma transmissão ao vivo, mas estamos aí nesse momento de quarentena, trazendo a poesia todos os dias como uma forma, talvez não seja uma forma de alento, porque eu acho que a gente ainda não está desperto e a gente ainda não sentiu a dor que precisa sentir para poder mudar. Acho que a gente precisa despertar ainda mais, a gente precisa ter mais cuidado do que o que já estamos tendo, as pessoas precisam mesmo ficar em casa. E a poesia todos os dias é uma forma mínima de contribuição que a gente pode fazer, mas é uma forma importante, um ponto de encontro, uma forma de declamar, de apresentar as nossas questões, de mostrar o quanto a nossa cultura está viva e do quanto nós precisamos estar vivos para a nossa cultura. Então, um abraço, um cheiro para vocês. Até segunda-feira e eu espero vocês daqui a pouco. Se Deus quiser. Beijão, Isabel. Até mais.
trabalhando aqui o meu retorno, para ver se eu consigo abaixar aqui o áudio. Mas é um cheiro, viu? Defon, vamos para o nosso próximo bloco? Da segunda-feira, eu espero vocês daqui a pouco. Deus quiser. Eu estou ouvindo o seu retorno, Janete. Vou ter que desligar, acompanhar aqui por outro canal, mas infelizmente não vai ser possível. Continuando aqui o nosso programa, hoje também está aqui previsto para a gente conversar sobre cultura, né, sobre os projetos desenvolvidos na área da cultura, nesse momento em que de quarentena, isolamento social, né? E para isso a gente chama para essa conversa o senhor Franklin Timóteo. Olha aí, cadê ele? Olá, simpatia, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite já, né? 18 horas. Boa noite. Muito boa noite a todos que nos assistem aqui no programa Café e Cia, Anderson Defon, Titia Janete Caete. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E aí, hoje, Franklin conversa conosco, né, Franklin, sobre os projetos desenvolvidos na área da cultura, nesse momento de isolamento social, e o que é que tem de novidade? Ele parece que mesmo estando, melhor falando sobre o tema dele, produção e gestão cultural no período de isolamento social, e aí, nesse momento de isolamento, o que é possível fazer, né? O que é possível proporcionar para a população diante desse contexto? Então, Janete, primeiramente, é imprescindível que a gente fale sobre a ideia da economia criativa, né? A economia criativa ela tem uma crescente no início dos anos 2000, inclusive com o crescimento do uso da internet de forma massificada, digamos assim. Gestores culturais passaram a entender esses processos ou esses projetos de economia criativa a partir de entender quais são esses públicos. Então, a ideia de reconhecimento de quais seriam esses públicos é um viés sociológico, é um viés político e passa a ser, então, um viés mercadológico. A ideia de encontrar o público a partir do seu nicho, a partir da sua praticidade, a partir da sua necessidade. Então, a economia criativa veio crescendo desde o ano de 2001 para cá e a gente já tem esse fomento no que diz respeito à gestão por frente de órgãos públicos, mas também por fundações e empresas particulares que acabam trazendo a legitimidade dessas expressividades a partir desse encontro um tanto mais direto, um tanto mais focado, um tanto mais especializado. Então, sai um pouco a perspectiva daquela coisa massificada, industrializada, e entra um pouco a perspectiva da criatividade. O que acontece nesse tempo de pandemia é que há um processo de ressignificação e de entendimento acerca dessa economia criativa. Como a gente está passando por um processo de isolamento social, a reflexão acerca dessa economia criativa passa a ser tanto massificada como direcionada. Então, nós temos aí uma percepção ou uma caracterização daquilo que vai ser justificado para o processo da quarentena, digamos assim. Essa economia criativa ela passa por um processo de reestilização e é trazida para os tempos atuais ou para a necessidade atual. Então, é um pouco da perspectiva da indústria cultural, da indústria de massa, com essa representatividade local, criativa, intelectual. Então, nós estamos, por exemplo, vivendo um boom das lives na internet, por exemplo, onde artistas de grandes gravadoras, né, e tem toda uma estrutura organizacional ali envolvida, esses artistas acabam levando o seu trabalho para as ações contínuas na rede mundial de computadores. Porém, há e é um papel, né, da gestão pública justificar ou trazer esse fomento de uma forma um pouco mais específica, um pouco mais esclarecedora, digamos assim. Então, nós temos exemplos aqui no Brasil de editais, tanto de prefeituras como de estados, que estão trazendo a perspectiva de incentivar esses artistas para que coloquem à frente os seus trabalhos na rede mundial de computadores, na internet. Então, esses editais estão sendo lançados. O governo do estado do Ceará esteve à frente desse processo. Em seguida, também o governo do estado do Maranhão lançaram editais
que fomentam o processo, a participação desses artistas dentro ou com seus trabalhos dentro da internet. Então, esses editais estão sendo lançados e com incentivo, claro, de grupos locais ou de grupos, né, artistas locais, que obviamente fazem parte de um mapeamento cultural para que possam fazer parte desses editais. E aí sim, a partir dessa caracterização daquilo que seria o processo de triagem desses trabalhos, esses trabalhos são passados por comissões e essas comissões aprovam esses investimentos e esses horários e essas participações, sejam de trabalhos autorais, sejam de trabalhos que já foram colocados à frente e que voltam sob um outro olhar, sob outra perspectiva. Esses trabalhos são entendidos e são trazidos à tona via editais. Então, para a gente não estender muito, Janete, a conversa, atualmente nós temos 2 editais que estão assim à tona e que acho que valeria a pena músicos, artistas de diversas áreas. Por isso que a ideia do quadro seria essa caracterização das linguagens, porque ela não está específica só a artistas musicais, certo? Está na arte cênica, no teatro, certo? No espectro circense, certo? Em todas as áreas de concentração. Então, um primeiro edital, que é um edital nacional, da Fundação Itaú Cultura, de 13 a 15 de abril, né? No caso, de hoje até dia 15, nós teremos o edital nacional, onde a Fundação Itaú, através do site itaucultural.org.br, está fazendo um cadastro de artistas musicais, certo? Ou, inclusive, nós aqui do Café e Cia podemos participar, podcasts que tratem o assunto da cultura frente a ações culturais, certo? Então, há um investimento de R$ 2.500 por projeto, e esse projeto ele pode ser para podcasts. Aqueles que forem lançados via podcasts ou publicados via podcasts serão analisados por essa comissão, e aqueles artistas que enviarem suas músicas, sejam essas autorais ou regravações, também vão passar por uma comissão, e essa comissão vai analisar a perspectiva de fazer investimento e que o próprio site da Itaú Cultural, o próprio Instituto Itaú, vai fazer a propagação desses materiais. Então fica aí a primeira dica, né, do site da organização Itaú Cultural, que está fazendo esse fomento à arte nos tempos de pandemia. E tem uma notícia fresquinha para artistas sergipanos. A FUNCAP, né, a Fundação Aperipê, nos comunicou hoje em primeira mão que na sexta-feira, agora dia 17, vai lançar um edital para artistas sergipanos no momento de pandemia. Artistas esses que trabalham na noite, artistas esses que trabalham em bares, em shopping centers, essa galera que está ali fazendo voz e violão, que está fazendo barzinho, e que devido à falta de entretenimento em tempos de isolamento social, a Fundação Cultural Aperipê vai lançar um edital de fomento no próximo dia 17, no site mapa.cultura.se.gov.br, mapas.cultura.se.gov.br. É uma iniciativa da Fundação Cultural Aperipê, certo? De fomento a artistas sergipanos. É necessário que a gente primeiro faça esse cadastro no Mapas Cultural, e a partir desse cadastro, a partir dessa triagem feita pela Fundação Cultural Aperipê, esses cadastrados podem fazer parte do edital que será lançado agora no dia 17. Certo? Então, são essas 2 primeiras dicas. É imprescindível que a gente entenda a economia criativa, entenda esse processo da discussão e do diálogo, do debate cultural acerca da cultura em todas as frentes, seja na comunicação e na arte, dentro dos seus segmentos, para que a gente possa trazer um empoderamento e possa trazer ainda mais debate e espaços como esse, que é o Café e Cia, para a propagação da cultura. Certo, gente? Ok. Franklin Timóteo, eu vou fazer uma indagação aqui. É lógico que, num momento como esse, fica muito inviável para a gestão cultural, propriamente dita, tocar eventos. Eventos acarretam... Opa, tá me ouvindo, Franklin? O Franklin me ouve? Eu estou. Eu não estou ouvindo o Anderson, tá, Janete?
Tá. Eu vou fazer o papel de tradutora. Vamos lá. Vamos Certo? traduzir. Pronto. O que eu quero perguntar para o Franklin a gente sabe dessa dificuldade que está tendo agora, em tempos de proibição de aglomeração, de se promover eventos culturais propriamente dito, e aí tem se buscado essas saídas, tanto iniciativa privada quanto iniciativa pública, tentando achar saídas para criar ali um meio de sobrevivência, principalmente para a classe artística. Certo, a gente já está vendo essas primeiras contrapartidas. Qual está sendo agora a receptividade do público artístico, da classe artística? Eles estão lidando bem com isso? Eles não estão? Eles também estão propondo alguma saída? Frank, ouviu? Não, né? Não vi não, Titia. Então, vamos lá. Defon perguntou para você que, diante, né, dessa dificuldade hoje que nós temos de promover eventos culturais em função da questão da aglomeração, né? Me perdi. Vamos resumir. Qual tem sido A pergunta dele. a reação da classe artística às iniciativas que foram propostas? Como foi a reação da classe artística às questões propostas? As alternativas. Achei engraçado que a pergunta foi... Como é que a classe artística... Mas deu para entender, Frank? Não deu não. Né? Não. Como é que aí cortou também para mim. Como é que a classe artística... Obrigada. Defon perguntou se, em função dessa... Tá cortando. Tá, sua conexão. Em função dessa problemática... Pronto, agora vamos demorar em função do um público hoje não poder mais se reunir, não ter aglomeração, e a classe artística hoje não poder se apresentar da maneira tradicional, né? Como é que os artistas têm se comportado diante, inclusive, desses editais, disso que você tem colocado agora como opção, né, para esse público? Uhum. Foi isso, Defon? Foi, serve, tá bom. Me dou por satisfeito. Posso falar? Fique à vontade. Pô, meu Deus. Posso falar? Agora travou, foi tudo aqui. Pra mim, gente. Posso falar? Cadê Franklin? Posso falar? Pode. Aqui. Pode. Posso. Então, existem duas formas iniciais de a gente poder analisar. Tá travando muito. Para mim, pode. Pronto. Existem duas formas e duas análises que a gente pode falar ou perceber inicialmente, tá? A primeira delas é de que grande parte desses artistas de proporção nacional, né, de uma visibilidade midiática muito grande, tanto nos meios televisivos, nas rádios e na internet, a gente não pode romantizar e achar que isso não vem a partir do investimento. Então, aqueles músicos que, obviamente, esses artistas, melhor dizendo, que têm um investimento frente a gravadoras, né, frente a produtoras, obviamente que isso se torna muito mais fácil, muito mais simples, e por mais que haja uma perda significativa nas suas agendas de show, existem as trocas de favor, né? Existem as formas em que esses investimentos são feitos. Então, artistas de proposta nacional têm investimentos de empresa X, usam roupa de grife Y, certo? Instrumentos musicais ou equipamentos técnicos de produtora Z. Né, tem todo o investimento e pelo fato da visibilidade, essas produtoras, essas empresas acabam fazendo ou trazendo a associação dos seus serviços. Obviamente que frente aos artistas locais e de menor expressividade, menor expressão, essa galera que está na noite, essa galera que está no teatro, essa galera que está nos circos, digamos assim, essa visibilidade midiática, essa visibilidade acerca desses projetos é um pouco menor, né?
tivemos aqui no estado de Sergipe uma corrente de músicos, né, e artistas que estavam cobrando frente às fundações que organizam e fomentam cultura tanto no município de Aracaju como no estado, né, de uma participação ou de um esclarecimento acerca dessas fundações frente à pandemia, né? Então, acho de extrema importância que a FUNCAP Estou ouvindo um retorno aí de alguém. Da cultura, uma necessidade de problematização, de fomentar, de trazer à tona a justificativa e a característica ou a oportunização de ações culturais frente à arte. Né? A gente sabe que também que não há uma forma específica de contemplar todos, e um dos períodos, por exemplo, mais significativos para a cultura local, que é o período junino, ele está comprometido, seja no município de Aracaju, seja no estado, né? E é nesse momento de fomento da cultura junina, por exemplo, que quadrilhas, grupos culturais, sanfoneiros, artistas, que esse público ou esses atores sociais estão prejudicados frente a isso. Então, a gente vê uma ação, um contraponto bem significativo, né? Eu não posso me justificar, até porque não fomento nenhum artista de massa. Agora, acredito que as ações frente à gestão pública, digamos assim, ou a esses institutos culturais, são não apenas para essa ideia da cultura alternativa, não é isso. Né? Traz a ideia de entender a possibilidade de trazer acesso da cultura em geral a partir de plataformas midiáticas, a partir de plataformas de entretenimento como é a internet. Né? Então, acredito que haja esse contraponto de postura, né? Aqueles que, obviamente, têm mais gordura, esses conseguem fazer as ações da sua casa, conseguem fazer as ações das suas produtoras, mas esse artista local, que depende um pouco do fomento desses espaços de entretenimento, tem sofrido, obviamente, um pouco mais. Acredito também, Janete Defon, que artistas que já se utilizavam dessa economia criativa, né? Artistas que já se utilizavam dessa economia criativa, eles estão conseguindo manter-se, né? Essa galera que sempre vendeu pela internet, a gente não pode distanciar novas categorias como digitais influencers, né? Essa galera consegue, de alguma forma, contemplar essa parada ou essa necessidade de isolamento social frente aos seus trabalhos. Então, tem esses contrapontos, né? Quem já vinha fazendo isso consegue se manter, e aqueles que não tinham nenhum tipo de ação frente à internet, por exemplo, passam então, a se ressignificar, a se readequar a essa realidade de pandemia de agora. Defon? Oi. Defon tá mudo? Não, tá me ouvindo agora? Franklin ouve, Defon? Não ouço, Titi. Não tem problema não. Está respondida a minha pergunta. E aí, Janete, mais alguma colocação para o Franklin? O que é interessante falar é que é uma coisa que está super em alta e é extremamente importante, eu acho que na construção de um modo de fazer cultura, é uma coisa que o Franklin falou muito fortemente agora, que é a economia criativa, né? Isso. E tem muita gente se utilizando desse perfil de criação e fazendo muita coisa interessante aqui no estado, né? Por exemplo, da Feirinha da Gambiarra, que é algo que baseado dentro dessa estrutura, né, Franklin? E aí, acho que é interessante a gente trazer depois um pouco mais do que se trata, né, de como é que funciona, né, entender como é um pouco dessa estrutura. E tem uma galera bem interessante, viu, Franklin, aqui interagindo com a gente. E aí, vou colocar aí no vídeo o pessoal que está falando com você, ó. Conhece essa figura aí? André Roque, um abraço. Roque. Tem outro também. Alô, André Roque, abraço, querido. Ah, Isabelle Marques está aqui também. Itamar Peregrino, salve, salve. Máximo respeito, viu, Itamar? Grande abraço, amigo. Tem outro também, ó. Quem mais? Cleomar Macedo, um abraço aos queridos da VDA Turismo. Tamo junto. E eles já estão se conversando entre eles, viu? Veja. Né?
O programa já virou Tô um amando ponto de essa encontro. plataforma, gente. Eu já disse para vocês que era o melhor Muito encontro, né? Então, estamos nos encontrando por aqui. Oi, Isabelle. Coisa boa. Isabelle Marques. Professorinha, Isabelle Isabelle. Marques, cheiro! Quero deixar claro, Janete, que Isabelle Marques é a minha professora de rádio e TV favorita. Eu acho importante você explanar isso para que ela saiba. Não tem que dizer para mim, tem que dizer para ela, né? Tá certo. Eu não Olha, sei, Cleomar, eu não sei. olha, eles conversando entre eles, olha. Isso. Rock conversando com o Cleomar. Pronto. Vamos cortar essas conversas Muito bom, paralelas muito aí, bom. né, professor? Gente, não entrava no Face há tempos. Realmente, vamos reavivar o Face, é o nosso espaço de encontro, gente. É um espaço de exclusividade, onde a gente pode se encontrar, se ver, conversar, né? E aí, Franklin, bem interessante trazer, voltando para Franklin, né, gente? Esse, ó, já tinha colocado aqui antes, mas esse é o Instagram de Franklin, quem quiser seguir ele lá nas redes sociais. Franklin, para além de estar trabalhando hoje na gestão da cultura, hoje, né, Franklin? Ele também Isso. é desenvolvido, ele é músico, professor, sociólogo, então é uma pessoa que é muito interessante estar aqui conosco, porque ele consegue caminhar por diversas temáticas, né, trazer para a gente muita coisa interessante. E você, na condição de músico, Franklin, literalmente está tudo parado, não é isso? E a gente falar de cultura, falar também de música, né? Na condição de músico, Claro. parado, não é isso? Isso. É imprescindível, Titi, a gente entender enquanto artista, né? E às vezes é delicado a gente se empoderar desse discurso ora gestão, ora participação, né? É você estar dos dois lados, né, da faca, dos dois lados do momento. Então, a gente não pode aqui defender apenas um discurso institucionalizado, não é esse nosso papel. Então, eu prefiro falar como Franklin, sociólogo, entendendo que há necessidade de fomentar a arte pela gestão e há necessidade de fomentação da arte pelo artista. Então, são caminhos diferentes, por isso que eu, nesse momento, nesse espaço, eu me coloco dentro da imparcialidade. Agora, é uma situação delicada, principalmente para quem não tem gordura, né? Essa ideia da economia criativa, ela gera consumo. E, às vezes, esse consumo dessa característica de produto frente à internet, frente a uma linguagem um pouco mais refinada, um pouco mais estratégica, digamos assim, ela tem dificuldade de chegar à massa, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Feira da Gambiarra, que tem à frente aí a Isabelle, né? Que faz um trabalho fantástico de grupos e coletivos, e entender também a ideia da Feira da Gambiarra como um coletivo, né? Ali é um grupo que traz a participação de outros grupos frente à perspectiva do consumo de forma solidária dentro do espaço público, certo? Que gera, obviamente, lucro, mas que gera também a perspectiva de concentração. Eu estive em conversa com a Isabelle na semana passada e acredito que a própria Feira da Gambiarra esteja pensando num processo de reestilização, de ressignificação frente à rede. Então, a economia criativa é esse repensar também, já que esses encontros eles eram encontros presenciais, existe uma perspectiva de percepção desses encontros a partir da internet. Então, esses grupos que fazem parte da Feirinha da Gambiarra, né, que não é um grupo apenas, é a feirinha sendo gestora de outros grupos, esses grupos estão se utilizando dessas plataformas para continuarem a vender esses produtos que são consumidos por esse público, ou por esses públicos, digamos assim. Então, seja para os artistas que estão envolvidos dentro desse processo novo da cultura, digamos assim, a partir da internet, a partir da radiodifusão, a partir dos podcasts, é imprescindível que a gente pense que é necessário entender formas de estratégias a partir de agora. Eu, sinceramente, Titia, não acredito que haja uma normalidade por completo durante muito tempo. Da mesma forma que a gente sabe que nós teremos um processo delicado de reestruturação econômica e social, nós teremos também um processo muito delicado de reestruturação cultural.
esses espaços, como os grandes eventos, Forró Caju, aqui em Aracaju, por exemplo, o Arraiá do Povo, as festas do interior, esses espaços vão passar por transformações. Então, o artista ele precisa estar ligado um pouco mais e que essa quarentena surja como iniciativa de repensar o aspecto cultural. A gente não quer repensar apenas o fazer cultura, né? Aquele que transmite. A gente precisa pensar a partir de quem a pratica. Então, precisa pensar gestão, precisa pensar ação e precisa pensar consumo, né? Então, esses caminhos eles precisarão ser refletidos acerca da cultura, seja para artista, seja para gestão e seja para quem consome a cultura. Titia Defon. Franklin, quero agradecer pelas suas considerações, o pessoal super interagindo com a gente, né? Deu para perceber, né? Está gostando muito das colocações. Isabela ainda mandou dizer que a Ayla está mandando um beijo para o irmão de Tio Maguinho, certo? Oh, coisa linda! E ainda disse, obrigado pela preferência, viu, Ayla? De nada, Isabelle. Nada mais do que a espontaneidade. É porque a outra professora também no curso de Rádio TV era bem fraquinha, né? Então... Aí. Não tem como quebrar a cara virtualmente, entendeu? Mas é um jeito. Se a gente arrumar um jeito de se encontrar, a gente arruma um jeito também de mandar a voadora. Tá certo. Franklin, muito obrigado. Eu acho que Posso me despedir então, titia? Pode sim. Nós ainda temos um entrevistado aguardando e foi muito bom. Foram muito importante. Foi muito importante a sua colocação no dia de hoje, né? Dizer que a cultura não parou ao tempo que a gente está precisando se readequar e buscar outros caminhos. E os caminhos estão aí, os editais, conforme você disse. Acho que deu um probleminha no áudio lá do Franklin, ele, por causa da Exatamente. Conexão também. O Pensar Cultura, ele é cíclico, né? Ele é transformador. Então, que a gente continue fomentando, que a gente continue pensando e tendo espaços como esse para o diálogo, né? Então, deixo um abraço aqui a toda a equipe do Café e Cia, aos colegas do curso de Rádio e TV que estão aqui, o Itamar, a Luz, Itamar, inclusive, o Paulo, colocou aqui uma pergunta, viu? Eu estou vendo uma questão sobre as feiras solidárias, né? Isso. É importante responder para ele. Isso. A participação do Oi, sabia que para os demais, né? Uhum. Que ele falou Sim. que tem uma reflexão aí, que acha que os preços dos produtos ainda estão distantes das condições das classes populares, e o que é que Franklin diz? Sim, concordo, Itamar. Acredito, inclusive, amigo, que mesmo não querendo partir para a ideia de que esses encontros, esses espaços, eles têm uma estratificação específica, né? Um público direcionado, naturalmente se percebe, Itamar, que a gente precisa fomentar a discussão de público, né? Daquilo que é público, daquilo que não é público, né? Eu confesso que o meu acesso a esses espaços foi um acesso via internet, um acesso via linguagens alternativas e tal. Então, quando a gente chega para a ideia de entender esse processo da economia criativa, eu acredito também que a priori, esses espaços não tinham a perspectiva de massificar ou de popularizar. Esses espaços ou esses grupos, esses coletivos, eles teriam uma justificativa primeiramente de encontrar o seu público, da camisa personalizada, do vinho feito em casa, né, da culinária, seja essa qual fosse. Com o processo de crescimento, de popularização, acredito que seja um outro caminho a se pensar. Não sei te dizer, por exemplo, Itamar, se houvesse uma popularização desses preços, se haveria também a popularização do público. E se é essa a intenção desses espaços, entendeu? Então, nos cabe refletir sobre isso. Eu não teria uma resposta específica, mas comungo com você, compartilho com você, que grande parte desse acesso, inevitavelmente, ou parte do consumo desses produtos, inevitavelmente, é focada ao seu público específico.
estamos falando aqui dentro do nosso processo brasileiro de estratificação social de uma classe média, né, pré-estabelecida, de um grupo pré-estabelecido. Não são, infelizmente, produtos acessíveis. O público é um público definido e as ações são feitas para esse público, né? Então, é necessário que haja a valorização desses produtos, como você coloca aí, acredito que sim, né? A gente não pode deixar de... Mas, se esse momento de pandemia é trazer uma visibilidade, uma massificação, é necessário também que haja uma popularização. A gente não pode esquecer que, frente a esse discurso da economia criativa, a gente está falando de políticas compensatórias como os R$ 600 que o governo federal está repassando, por exemplo, para pessoas de baixa renda. Essas pessoas elas não estariam inclusas nesse público, por exemplo. Então, há dentro da economia criativa, e por mais interativa que ela seja, acredito também que haja um processo de seleção do público, e esse público ele é uma discussão política, ele é uma discussão sociológica e ele é uma discussão de gestão. Há a escolha desse público para a contemplação desses espaços, né? Muito bem, perfeito. Eu acho que Itamar se sentiu contemplado, né, com a sua resposta. E quero agradecer muito, Franklin, pela sua participação e, por favor, suas considerações finais. Eu que agradeço, então. Hoje estive aqui com o meu café, tá? Titia, tá, Janete. Agradecer a toda a equipe do... Falando sempre em nome da Verdear Turismo. Da Verdear Turismo. Cleomar, tá faltando a minha, viu? Da Verdear. Não tem um caneca, não. Ficar aqui, deixar aqui o meu salve, né? Vai que chega um motoboy aqui com uma caneca bonitinha, xícara bacana, né? Vai que, né? Na verdade, existe, inclusive, uma patrocinada pela Verdear Turismo, mas está no Senac, presa. Como é que a gente vai poder exibir aqui? Nossa Senhora, mas vai dar certo, vai passar. Agradecer aos amigos aqui presentes, o Itamar, Isabelle Marques, todo mundo da galera, os amigos, né, do curso de Rádio TV, os comunicadores. Agradecer a Lito Cavalcante, da Jubileu, sintonizado aqui. Lito, estaremos aí em breve, viu, trocando figurinhas. Por favor, prepare o café, o primeiro tem que ser seu, viu? Então, lembrando que o Café e Cia, todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, enquanto não houver, né, enquanto estivermos em pandemia, aqui no canal no YouTube, no Facebook, e ao final da pandemia na 105.9 Jubileu FM, e também aqui no canal do Facebook. Abraço a todos, estarei aqui acompanhando vocês. Obrigadão, Franklin. E Cleomar deixou a resposta, viu? Vai providenciar. Estou acompanhando tudo. Estou acompanhando tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu, Franklin. Obrigado pela participação. É isso mesmo. Programa Café e Companhia. Poesia, entrevista, saúde e entretenimento. Todas as segundas-feiras, das 6h30 às 8h30. O seu melhor encontro, aqui na 105.9. Jubileu FM, a emissora do coração. E agora voltamos foi um breve Estamos de volta. especial, né? E voltamos agora com a Alana. Ela, que é a Alana Mangueira. Boa noite, Alana, tudo bem? Boa noite, Anderson, boa noite, tia Janete, tudo bem com vocês? Boa noite, Alana. A Alana, que é aluna do curso Rádio TV, e também militante da área da adolescência, da criança e do adolescente, né? Mas hoje ela veio conversar conosco, né, diante de uma conversa que nós tínhamos feito durante essa semana sobre o processo de ressignificação, né, em tempos de isolamento social. A Alana que sempre traz importantes considerações a respeito das suas vivências e também a respeito desse mundo, né, que ela vivencia bem de perto. E aí eu quis trazê-la, né, e essa é uma proposta também para você, aluno do curso Rádio TV, que também nos acompanha, de participar também conosco do programa, de alguma forma. E aí, no programa que vem, a gente já traz uma nova pessoa, e no dia de hoje a gente traz a Alana Mangueira para falar sobre esse processo de ressignificação, né, Alana?
Logo eu que tenho medo, receio de falar em público, fui a primeira. É isso. Logo Aqui eu a que gente sou já começa a tímida. exercitar o pulso, entende? Aí se solta, a hora é agora. Janete já coloca a gente para exercitar, né? Já para perder o Alana, medo você mesmo. Tem que ser Oi? logo. Tem que ser logo, para não esperar muito para a sala de aula, entendeu? É Alana verdade. tá me ouvindo? A gente tinha um probleminha de áudio com o Franklin, ele não estava me ouvindo. A Alana tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, pronto. Tô te ouvindo. Agora eu vou participar da conversa, finalmente. Bom. Bem, diante da Fala aí pra gente o seu. Meu Instagram? Isso. O meu Instagram é Lana, Lanna, Lana Mangueira, _. Pronto, já coloquei aí. É isso? Não, Lana Mangueira. Lana Mangueira, _. O underline é depois do Mangueira. Pronto, para o pessoal já lhe acompanhar, né? Pronto. Lana. Alana, querida, esse tema que você traz hoje, ele é muito, muito, muito pertinente a tudo que a gente está atravessando. Eu já tive conversas, inclusive com o Franklin, na edição passada, que a gente não tratou da pauta artística, a gente tratou da pauta social mesmo, e que o brasileiro, por si só, ele é um povo que ele não tem muito costume de viver tragédias. A gente não passa por tragédias naturais, como furacão, como um terremoto, como vulcão, e por viver agora uma pandemia que é uma tragédia natural e que exige de nós uma mudança na rotina e no dia a dia muito profunda, muita gente está sem saber lidar com isso, ou tomada por um medo muito grande, ou tomada por uma insegurança muito grande. A gente vê algumas pessoas também querendo não acreditar que isso está acontecendo, negando a realidade, dizendo que é tudo mentira, que é tudo invenção. Qual vai ser, na sua opinião, a herança que esse processo vai deixar para a sociedade brasileira? Você tem a visão mais otimista ou você acha que a gente pode entrar num colapso social, por assim dizer? Anderson, eu tenho a visão otimista para a vida, né? Porque viver, você está sujeito a passar por momentos bons e ruins a todo tempo, a todo instante. E quando você olha para essa tragédia, essa pandemia que nós estamos vivendo a nível mundial, não é algo local, é mundial, aí é que a gente tem que parar para analisar o quanto eu posso contribuir para um todo. É aquilo que você trouxe semana passada, né? Que a atitude de um indivíduo, de forma direta ou indiretamente, ela contribui para o coletivo. E aí, quando você traz um novo significado para tudo isso que está acontecendo, de certa forma, você contagia as pessoas que estão ao seu redor. Tanto aquelas pessoas que estão o tempo todo com pensamento negativo diante da situação e compartilha fake news e compartilha informações que causam mais pavor, mais medo, como aquela pessoa que tem um pensamento positivo. Eu escolhi ser essa pessoa diante dessa pandemia, ter um pensamento positivo diante disso que a gente está vivendo e olhando para o nosso eu. O quanto que eu preciso melhorar, o quanto que eu posso mudar, avançar, transformar, porque nem sempre ou quase nunca as coisas estão sobre nossas mãos. A gente vai conseguir resolver o problema, mas a gente pode pensar de que forma eu posso mudar essa realidade, qual é a perspectiva que eu posso trazer. E aí eu sempre trato a pandemia como uma fase. Eu olho para ela como um joguinho de videogame. Ontem eu estava fazendo essa autoanálise, ontem eu estava analisando essa situação e comparando a um jogo do videogame. A gente entra no jogo do videogame e passa por diversas situações dentro dele, mas a gente tem um objetivo de chegar ao final. A gente quer ganhar. A gente tem algo lá, tem um alvo que nos faz passar por aquelas situações dentro do joguinho do videogame, mas que nos traz a perseverança, a coragem de continuar ali jogando, porque a gente sabe que ao final vai ganhar algo em troca daquilo. Então eu olho para essa pandemia como uma fase. É uma fase que nós estamos passando, e que a gente tem muito o que aprender com ela. A humanidade, de certa forma, ela precisava parar. A gente estava vivendo muito o eu, sabe? Muito ego, muito redes sociais, postando fotos de coisas que a gente estava nem vivendo no momento. Quantas vezes eu vi fotos de amigos, de colegas ao meu lado, que estava comigo conversando, mas postou uma foto de uma semana anterior e a galera pensava que ele estava na festa, que ele estava naquele luxo, e não estava. Então, acho que, de certa forma, a humanidade ela precisava parar.
ela precisava aprender a ser mais humana. E aí veio essa pandemia para nos parar, nos colocar dentro de casa, dentro do casulo, para que a gente pudesse rever algumas ações, rever alguns conceitos, repensar algumas atitudes que nós estávamos tomando. Pais que trabalham 24 horas por dia, não conseguem ter tempo para os seus filhos, agora estão dentro de casa, têm que lidar com seus filhos. Pessoas que no dia a dia não conseguem sentir o choro, o grito, sempre começa a abafar as emoções. Agora estão dentro de casa, dentro do casulo, aprendendo a lidar com o seu eu. É a fase que eu estou, aprendendo a lidar com as minhas emoções também. E trazer um novo significado para tudo isso. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que nos faz passar por essa pandemia, essa fase que nós estamos, com uma nova perspectiva das coisas boas que a gente pode tirar dessa fase que nós estamos passando. Muito bem. O que eu acho que é bem interessante, sabe, Alana, nessa sua fala, é sobre esse momento em que não há opção para nenhuma outra pessoa. Temos que todos estar em casa, apesar de muita gente estar desrespeitando isso, né? Sim. E o processo de reflexão, ele vem sem a gente, às vezes, querer. Porque temos que vivenciar esse momento. Por mais que você não esteja atendendo o isolamento, em algum momento você vai precisar se isolar. Porque as outras pessoas do seu círculo estão isoladas. Assim que né? Então, esse processo de reflexão vem. Né? Ele chega e muitos de nós certamente devemos estar refletindo sobre e como vai ser esse passar de fase, como você colocou, né? Como vai ser o depois, né? E será que nós não vamos nos habituar? Eu me peguei pensando, né, sobre essa rotina que se estabeleceu, já temos 25 dias, né, em que estamos nesse isolamento social, e fico me perguntando sobre tudo isso que está sendo estabelecido dentro desse período, que já é um tempo considerável, né, e para a retomada, como é que vai ser? Essa reflexão que nós devemos fazer, porque quando tudo isso passar, tem muitas pessoas que elas pensam e falam, quando tudo isso passar, eu serei assim. Mas eu tenho parado para refletir que eu posso ser no hoje, dentro da minha casa, o que eu quero ser depois que essa pandemia passar. Eu posso ser desde já o que eu quero ser depois que essa fase passar. Porque depois que essa fase passar, eu já vou estar sendo quem eu quero ser. Só que a gente, ainda na pandemia, muitas pessoas ainda pensam no depois. Elas não conseguem pensar no agora, no hoje. Ela se planeja tanto para o depois que passar, depois que essa fase melhorar, depois disso, depois daquilo, e esquece de viver o hoje. Então, a gente tem que parar para analisar o hoje, de que forma que eu posso mudar, o que é que eu tenho que melhorar dentro da minha casa. Eu tenho que lidar hoje dentro da minha casa com os conflitos que acontecem, e até às vezes é tão gostoso, porque tá uma paz, tá todo mundo quieto, e aí eu fico futucando, sabe? Porque a gente precisa aprender a resolver os conflitos, porque onde estiver pessoas se relacionando, vai haver conflitos. Então, imagina uma casa com muita gente morando, vai haver conflito. Mas a questão não está no conflito que acontece e que vai acontecer, mas na resolução dele. Então, hoje eu sou muito mais rápida em pedir perdão e perdoar. Antes eu demorava muito, eu ficava analisando. Hoje eu sou muito mais rápida em fazer isso, porque eu tenho que conviver com essas pessoas. Eu não sei que dia essa pandemia vai passar, não sei quando a gente vai voltar para a rua e eu voltar à minha rotina de chegar em casa só à noite e quase não ter o contato, como eu estou tendo agora com os meus irmãos e os meus pais, mas eu aprendi muito, eu amadureci muito em ser rápido em resolver o conflito, em liberar perdão, em pedir perdão, mas a partir do momento que eu parei para analisar de que eu preciso mudar agora. Eu preciso mudar no hoje e não esperar que essa pandemia passe para que eu me torne um ser humano melhor. Eu acho que eu posso ser hoje. E aí, dentro da casa é o lugar, é a base, é onde você precisa mudar mesmo. Porque as pessoas lá fora, elas vão enxergar o reflexo de como você é dentro de casa. Por mais que as pessoas elas tragam uma performance lá fora de quem ela não é, em um momento ou outro ela vai demonstrar quem realmente ela é. E dentro da sua casa as pessoas te conhecem, elas sabem realmente como você é. Então, se você muda agora, nessa fase de quarentena, de isolamento social, lá fora as pessoas verão o reflexo de quem você está sendo dentro da sua própria casa. E aí é bom e ruim ao mesmo tempo, porque se você for uma pessoa que não está aprendendo nada durante o isolamento social, que você não muda, é rancoroso,
é machista, é preconceituoso, lá fora a sociedade vai ver o reflexo de quem você é dentro de casa. Bem É isso, mas uma máxima que minha mãe falava muito, que é costume de casa vai à praça, né? E aí Exatamente isso. não adianta você, no seu ambiente doméstico, que é onde você é você mesmo, que é onde você sente a vontade para expressar a sua verdadeira personalidade, tentar fazer um personagem fora que não dá. E é muito interessante isso que você fala, Alana, porque a rede social, as redes sociais, e aí eu destaco o Instagram, por ser a mais atual, a que está mais em alta agora, ela faz muito o papel de vitrine, né? Vitrine Isso. das pessoas. Elas tentam mostrar ali o que elas são, o que elas não são, mas ela tenta mostrar algo. E aí você parte para uma coisa que o isolamento social meio que nos obrigou a viver, Sim. se não por vontade própria, mas forçado, que é o ambiente familiar. Quando a gente fala de rede social, a gente esquece muito, às vezes, dessa coisa do trazer para dentro de casa, viver a família. Você acredita mesmo que esse lado narcisista das redes sociais, passada essa tormenta da pandemia, ela vai ser um pouco suprimida em prol da convivência familiar? Eu acho que mais ou menos, né? A gente hoje, as pessoas, inclusive que trabalham, que dependem das redes sociais, eu acho que eu entendi a sua pergunta, porque falhou aqui, mas eu acho que compreendi a sua pergunta. As pessoas que vivem de redes sociais, elas precisam alimentar aquela página, precisam alimentar o seu perfil. O problema não está em você alimentar, o problema está em você projetar uma pessoa que você não é, o problema está em você usar aquilo ali como uma vitrine para expor aquilo que você não está vivendo, aquilo que você não tem naquele momento. Então, se a pessoa tiver equilíbrio nisso, eu acho que tudo vai ser resolvido, sabe? E depois que essa fase passar, eu acho que as pessoas vão aprender mais. Inclusive aquelas que viviam 24 horas nas redes sociais. O dia todo nas redes sociais. Tanto compartilhando fake news, como comentando, sabe? Despejando seu ódio nas redes sociais. Eu acho que essas pessoas, elas vão aprender. Espero que aprendam muito. também. Itamar contribuiu aqui com a gente e disse que o Ailton Krenak, acho que é assim a pronúncia, se voltarmos à normalidade de antes, nada vai mudar, ou melhor, vai ficar pior. Ailton é autor do livro Como Adiar o Fim do Mundo. Tenho refletido um pouco sobre o depois. Muito obrigada pela sua... massa. Obrigado pela contribuição, Tamar. E de fato, né, como é que vai ser esse depois, né? E eu quero crer e quero desejar a todos nós, né, que possamos sair melhores, na verdade. Possamos sair... precisamos sair melhores. Alana, quero agradecer muito a sua contribuição, viu? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso conversar com vocês. O pessoal também seguir, conhecer um pouco da sua história, da sua vivência, né? Eu escrevo muito, falar ainda não é muito comigo, não. Mas é um processo. É um processo. Para uma primeira experiência, se saiu muito bem. Não acho. Obrigada. Sou muito boa também com as palavras, mas eu exercito. Tem Janete com falsa modéstia. Uma hora dessa, Janete. 7h40 da noite em Aracaju e Janete já começa a mentir. Vamos embora. Vamos seguir. E uma coisa também que eu quero colocar aqui para vocês, viu, Defon? Bonita. Trazer para o pessoal que está nos assistindo agora, né, que contribua com a gente também colocando, se já refletiu sobre a vida, o que é que acha que pode dar, né, nesse processo que a gente está debatendo. Reflexão né, de toda essa explanação que a Alana trouxe para nós no dia de hoje. Muito obrigada, viu, Alana, pela sua contribuição. Eu quem agradeço. Obrigado, Alana, querida, e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, é só sair, viu, Alana? Então, sou novata aqui, vou sair aqui agora. Tchau. E antes da nossa próxima entrevista,
Café e Companhia, seu melhor encontro. Agora sim, já estamos com ele, o nosso entrevistado de hoje, o Bruno Kelwerneck. É assim que fala, Bruno? Eu acho, peraí. O Bruno nos ouve? Na verdade, ele estava em mute. Tá. Bruno, nos ouve? Tudo bem, ouço bem, tudo bom? O Ouço, acho que Bruno o me ouve Essa- também? Anderson eu não estou ouvindo direito. Fala de novo aí, Anderson, para ele. Vamos testar aqui o áudio. O Bruno me ouve agora? Nada, não escuto ele. Não, o Só Bruno não escuto está você. me ouvindo. Veja Vamos- aí nas configurações, Janete, se tem algo que... Eu tenho um áudio que está, inclusive, fazendo Está reverberando aí, tá? Não é aqui não. Aqui tá silêncio. Mas a gente segue para a entrevista e você vai fazer o... É porque eu fico olhando as interações. Veja se consegue agora. Quando muda, não. Pronto. Vamos testar o áudio mais uma vez, senão a gente segue a entrevista. O Bruno me ouve agora? Nada. Ok. Não está ouvindo, né, Bruno Anderson? Não ouve. Escuto você mesmo. Pronto. Mas aí a Paralisou. gente faz a entrevista, eu faço minhas participações e você repassa Só para o escuto Bruno. você. Só peço que Tá você se escutando. concentre, Tá. Janete, não esqueça a pergunta dessa vez, certo? Tá Mas bom, vamos lá, Bruno, ele é ator, né? Bruno, me passe aí a sua rede social. É Bruno Kelwerneck mesmo? O Werneck tem a oficina de improvisadores, que é o curso que dou aula de criatividade. O Bruno Werneck é a oficina de improvisadores. Improvisadores. E tem o Bruno. Tudo junto, o Bruno Kelwerneck? Junto, isso. Tanto a oficina de improvisadores quanto o Bruno Werneck. Aí, cortou? Ficou meio estranho, né? Mas tudo bem. Dá para entender. Eu vou tirar um, eu deixo um, depois eu coloco o outro. Bruno, inicialmente quero agradecer a sua participação, né? Você que é ator, né? Trazendo um pouco do currículo de Bruno, ele que é ator e também é professor de criatividade, roteirista, uma pessoa que lida muito com a área de produção. Deu para ouvir? Cortou um pouco não consegui ouvir. sua internet aí. Tá. Eu estou dizendo que você é ator, professor de improviso, roteirista e lida muito com a área de produção, na área com atores, inclusive, não é verdade? Eu sou diretor de teatro também, sou músico também, tenho uma banda, trabalho muito nessa área e nesse momento todos os trabalhos eles caíram, né? Como eu dou aula, faço teatro e faço show, eu não posso encontrar com as pessoas, então a gente também está tendo que lidar com outras maneiras de como dar o curso, de como fazer show, de como criar espetáculos novos e tal, como criar tudo via internet hoje. Né? E como ser criativo, né, nesse período? Exatamente, como ser criativo nesse período. A gente começa a ter que ressignificar as coisas, né? A gente buscar novas maneiras, por exemplo, eu estou dando as aulas online, no caso da banda, a gente também estava fazendo lives para arrecadar fundos e também para entreter as pessoas, afinal, nesse momento é muito complicado. Eu tenho muitos alunos que vêm para cá, para o curso de criatividade, para melhorar uma habilidade social, então, ou também para se tratar de uma depressão. Então, a minha grande preocupação foi no foco dessas pessoas que estão aqui, na verdade, para se curar de depressão ou de trabalhar alguma coisa relacionada à própria solidão mesmo. Então, tinha muita gente, eu tenho muitos alunos que moram sozinhos, que vivem sozinhos, que já estavam em um certo isolamento social antes do próprio isolamento social e que, se não tivesse tendo aula, estavam meio que pirando. Então, agora a gente está
fazendo aulas online para tirar um pouquinho dessa ansiedade dos alunos e tentar trazer alguns exercícios criativos. Eu mesmo estou tendo que me reinventar. O curso já estava formatado para 3 meses e depois ter uma apresentação no teatro. Agora já estaríamos terminando o curso. Daqui a uma semana estaríamos terminando o curso e teria uma apresentação no teatro. Então, não está terminando o curso e a gente continua, permanece e a gente está fazendo aulas online e eu estou buscando novos exercícios até, estou precisando me reinventar, fazer novos cursos. Eu estou refazendo alguns cursos que eu já fiz, como um curso de criatividade que eu já havia feito com o Murilo Gun, estou refazendo o curso, refazendo e tentando me reinventar a todo momento para poder também poder sair desse momento complicado que a gente está. Eu vou fazer uma participação aqui, Janete. Você presta atenção, certo? Porque você vai passar a pergunta para ele, tá ok? Tá me ouvindo? Me ouve bem? Pronto. Foi interessante aí que você vê que o tema que ele trata... Explica aí que eu estou fazendo uma pergunta para ele não ficar esperando. Uma pergunta para você, eu estou ouvindo para te passar, certo? Problemas de tecnologia, mas vamos lá. Ele falou que o trabalho dele, ele está adaptando esse novo curso de teatro, um curso de improvisação, e que ele, inclusive, está adaptando para as redes sociais agora, mas que ele trabalhava presencialmente. Eu queria saber antes como é esse trabalho presencial dele e, especificamente, como ele trabalha esse público que tem depressão. Como é que a arte, o teatro, a interpretação ajuda essas pessoas? Ele está perguntando, viu, Bruno, que você antes precisava ter contato com esse público, né? E que isso era um processo até então natural. E como é agora ter que trabalhar com esse público, é um público que é um público, vamos dizer assim, né, que possui comorbidades, depressão, situações psicológicas do tipo. Em alguns casos eu converso no privado diariamente com eles e a gente tem feito encontros com a turma inteira. Eu tenho 4 turmas atualmente, a gente funcionava a semana inteira, então eu tenho feito encontros online com eles para passar novos exercícios, a gente conversar sobre a vida, também bater um papo, como é que estão se sentindo. Funciona como um grupo de apoio também. Nas aulas aqui, tinha um momento em que a pessoa sentava sobre a vida. Então, eles já estão um pouco acostumados com esse tipo de conversa, com essa roda e com a gente conversar abertamente sobre os problemas pessoais, sobre depressão, ou sobre qualquer... Na a gente ficava um ambiente para falar sobre todas as coisas e a gente criava uma música improvisada no final. Cada um criava uma música com uma rima, com um refrão sobre o que a pessoa tinha acabado de contar pra gente. Então a música ela não está acontecendo nas aulas online. A parte mais da coisa da gente contar sobre como continuar pensando. Alguns outros que estão pensando e a gente está aprendendo a lidar, cada um entendendo a necessidade do outro. Eu acho que é legal a gente está acontecendo, né? Porque Bruno, está contando bastante a sua resposta, mas acredito que o pessoal de casa deve estar acompanhando, e eu gostaria desse retorno do pessoal também, que pudesse nos falar se está dando para acompanhar direitinho, né? Mas, Bruno, vamos começar a tornar esse negócio um pouco melhor. Não que a fala agora não tenha sido importante, né? Mas deixa eu te mostrar uma coisinha bem interessante. Mostra aí. Você reconhece essa pessoa? Não. Sou eu. Caraca, que é isso? Que coisa horrorosa. Reconheço que sou eu há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos. Coisa horrorosa. Ele não se reconheceu.
Eu tenho mais uma pérola aqui. Deixa eu me ver aqui. Que Consegue ver? consigo, meu Deus do céu. Que loucura. Como Uma passa, simpática era você? como o tempo passa. Como o tempo é bom com a gente, né? É isso quem mandou para nós, depois do anúncio da sua entrevista, foi uma pessoa simpática chamada Batson Batalha. Batson, fez teatro comigo por algum tempo. Batson, ele me enviou pelo menos umas fotos. Aí eu disse para ele, Batson, guarde, porque na verdade só preciso de umas 3 ou umas 4 para poder exibir aqui. E ele falou que muito saudosista da época de vocês no grupo Raízes, não é isso? Isso, a gente fez parte de 2 grupos, do grupo Raízes e do grupo Êxtase. O grupo Êxtase foi um grupo que a gente fez com uma cooperativa de teatro em 2003. 2002, 2003. E aí a gente começou a fazer teatro e essas fotos aí são de algumas viagens que a gente fez já na época, sei lá, 2002, 2003. Grande abraço pro Badson. Saudades. Isso. E aí, como foi que nesse processo você conseguiu aprender e a entender esse mundo da criatividade? Bom, começou, na verdade, com fazendo teatro e eu conheci o teatro de improviso, que é o que eu dou aula, na verdade, de teatro de improviso. Então, eu comecei a viajar para outros lugares, a gente viajou o Brasil inteiro com um espetáculo chamado Os Imprevisíveis, que era eu, o Kassem Afif e o Javier Ainori, e a gente viajou o Brasil e viajou para fora do Brasil também, viajou para Portugal, viajou para o Canadá com um espetáculo de improviso. Lá a gente conheceu o Márcio Balas, que é o mestre maior de improviso aqui, e ele redirigiu o nosso espetáculo. Então, mostrou que criatividade estava totalmente ligada ao improviso. E eu depois fiz um curso de criatividade com o Murilo Gun e falei, cara, isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, e criei uma metodologia para poder dar aula disso. Vi nisso um nicho de negócio e criei a oficina de improvisadores a partir daí. Alguma pergunta, Defon? Sim, eu queria ir mais direto ao ponto da dinâmica. Se a dinâmica é mais teatral, se a dinâmica é mais assim, aquela coisa da dinâmica de grupo, como é que ele trabalha isso presencialmente com os alunos, principalmente com quem é leigo no teatro, né? Defon quer saber de você, né, como é que funciona essa dinâmica da questão da improvisação, né? E aí ele perguntou a última parte se... Como é que funciona, principalmente para o público que é leigo ao teatro, que não é ator. Sim. Eu vou escrever, Janete. Eu vou começar a escrever na tela, porque é difícil. Essa é a dinâmica, como é que funciona e como é que você está lidando com isso agora de maneira online, né, com a improvisação. Foi assim? Certo. A Janete é aquele peixinho que procura no meio, adoro. Desde 1960, mais ou menos. E a gente tem alguns exercícios de criatividade bem simples que dá para fazer em casa, e tanto na oficina de improvisadores, no Instagram da oficina de improvisadores, quanto no meu Instagram, eu passo algumas dicas também de como fazer algumas coisas em casa, alguns exercícios bem simples que dá para fazer em casa, e aí o nível de dificuldade ele vai subindo, né? Na oficina aqui com as pessoas, realmente a dificuldade vai subindo. Mas aí eu comecei a reestudar alguns exercícios de criatividade para hoje poder passar online alguns exercícios bem mais simples que dá para passar para a galera. Mas todo mundo é criativo? Todas as pessoas são criativas? Todo mundo é criativo. Eu vi que você tem um filhinho ou uma filhinha aí, não é isso? É uma menina. Um menino. Menino. Se você perguntar para ele, se pedir para ele resolver qualquer problema seu agora, ele vai te dar uma resposta, eu tenho certeza. Pode não ser a resposta certa, mas uma resposta criativa. Nós todos fomos assim. E as convenções da vida, os nãos dos pais, a escola, as convenções do nosso dia a dia, as nossas crenças limitantes deixaram a gente menos criativo. A criatividade, ela tá aí.
a gente só precisa despertar ela. Então, o meu módulo 1, ele se chama o despertar criativo. É onde a gente desperta a criatividade que está dentro da gente, desde que a gente é pequeno ali, mas as convenções da vida deixaram ela bem mais escondida. Então, todas as pessoas são criativas. Muita gente acha que não, mas todo mundo é. Cada um no seu nível, né? Sim. Mas me diga uma coisa. Nesse período agora, né, falando sobre criatividade, como é que nós podemos ser criativos em isolamento social, vivendo um momento extremamente novo para o brasileiro de modo geral, né? Como é que podemos ser criativos nesse momento de pandemia? Eu acho que a ideia é a gente começar a gente vai precisar rever coisas. Isso vai mudar todo mundo por completo. Depois, pode ser 30 dias, pode ser 20 dias, como poderia ter sido até a semana passada. Isso já mudou muita gente. E a gente tem que aprender a lidar de novas formas. Tem um exercício muito simples que eu uso na oficina, que se chama ressignificação. A gente precisa pegar, por exemplo, um objeto, uma colher, como essa daqui, e a gente ressignificar. A colher, ela não serve mais para comer. Ela precisa servir para outra coisa. Por exemplo, algumas pessoas podem usar para cavar, outras pessoas para se coçar. Então, a gente vai precisar usar da nossa expertise, do que a gente já aprendeu na nossa vida e ressignificar essas coisas. Assim como um exercício básico de ressignificar um objeto, a gente vai precisar ressignificar as coisas das nossas vidas. Então, a gente vai precisar ser criativo assim. E tem vários exercíciozinhos pequenininhos que a gente vai fazendo durante a oficina, que deixa a pessoa mais criativa e também faz com que você tenha a sua oratória, sua oratória seja mais fluida também. Então, é só tentar ressignificar as coisas. A gente vai ter que pensar muito sobre... Não tem uma mágica. Pode e até questionando as opções que a gente fez da nossa própria vida e tentar reinventar aquilo ali, a gente pode chegar em lugares maiores. Oi. Eu vou deixar aqui escrita no chat privado dos apresentadores a pergunta, porque já que você não consegue passar quando eu falo, eu estou escrevendo aqui. Se ele já sentiu um aumento de público devido às consequências da pandemia. Se ele o quê? Bruno, uma pergunta. Se você já sentiu um aumento da demanda do público devido às consequências da pandemia? Ouviu? Acho que cortou. Não ouvi. Vou perguntar de novo. Se você já sentiu, uma pergunta de Defon. Se você já sentiu um aumento da demanda do público devido às consequências da pandemia? Aumento do público? Pelo contrário, acho que está diminuindo. A gente tentou fazer algumas lives do espetáculo de improviso da gente, mas infelizmente está diminuindo. As pessoas estão segurando o dinheiro cada vez mais também. Então não dá para... ninguém vai gastar demais também agora. Mesmo com aulas online, as pessoas às vezes não estão com tanto dinheiro para gastar algo que eles ainda não acreditam, apesar de ser, na minha opinião, ser extremamente necessário ser criativo no dia a dia. As pessoas ainda não acreditam que a criatividade vai levar elas para algum outro lugar. Infelizmente ainda não aconteceu isso, mas espero que essa chave comece a virar. Beleza, respondido. Respondido, ele disse. E aí eu tenho outra questão também. Você agora, acredito muito, seja um profissional autônomo, né? Que vive desse processo de construção artístico. Como é que você pensa, né? Que foi uma coisa que você falou sobre reinventar. Como você pensa em se reinventar nesse momento? Já estou me reinventando, criando essa ideia de cursos online. Na questão da banda, a gente vai fazer também algumas lives fechadas para um público mais específico. E eu estou precisando realmente, para as aulas online que eu estou dando, eu estou precisando estudar, porque eu estou criando um novo método e aplicando ele imediatamente, porque eu já tinha um método pronto para as aulas presenciais.
Eu já tinha um método para 4 módulos prontos e aplicando já há 4 anos praticamente. A oficina de improvisadores vai fazer 4 anos. Então eu já tinha um método pronto. Isso, por um lado, se a gente for olhar pelo copo cheio da coisa, de certa forma é porque a gente sai da zona de conforto. E ser criativo nada mais é do que sair da zona de conforto. É se reinventar, é combinar coisas. Então eu continuo combinando o improviso e a criatividade, jogos de improviso e jogos de criatividade, mas agora de forma online, tendo que estudar mais e aplicar enquanto crio um novo método de fazer aquilo online. Não é tão fácil, mas a gente vai tentando se reinventar. Acho que ninguém iria imaginar que isso tudo ia acontecer. Eu já estava com a agenda do ano totalmente programada e estou tendo que me reestruturar. Acredito que todo mundo, né? Vocês mesmo fazendo o programa agora online, estão tendo que se reestruturar, né? Com certeza. E essa pandemia, né, nos dá panos para as mangas de um roteiro de teatro? Deu uma travadinha. Travou, você pode repetir. Eu acho que ele não ouviu, né? Não. Não ouvi. Bruno. Pause. Esse momento de pandemia, né? Nos permite, ou permite a você lhe dar condições de ser criativo, né? E criar, a partir daí, um roteiro para um teatro, para enfim, qualquer outra forma de que o ator possa se expressar? Sim. Eu tenho pensado muito sobre isso e devemos lançar algo, um espetáculo interativo online. As pessoas têm que... vou dar um spoiler pequeno, mas basicamente está pré-estabelecido, porém você vai votando. Como você decide aquele programa? Você decide. Já tem um roteiro pré-estabelecido e você decide para onde o personagem ele vai caminhar ou não. Então isso seria votado online e a peça correria a partir daí. E depois, mais um momento, o público votaria se o personagem ia para cá ou ia para a esquerda, ficaria se casaria ou não se casaria, enfim. Isso de forma online. Só que tudo é organizado. Se você for por um lado, isso acontece. Se você for para o outro, aquilo acontece também. Muita gente tem pensado nessa forma. Eu participo de uma comunidade de teatro do Brasil inteiro e acho que esse é um dos pensamentos mais recorrentes. Como fazer teatro agora... Tudo isso feito online. Tudo isso feito online. E aí, o Jonathan Fagundes, que está interagindo conosco, disse que ninguém consegue viver sem as lives hoje, né? E acredito que os cantores vão começar a análise se vão querer gravar DVDs ou se vão querer fazer lives. Eu acho que o pessoal do teatro está vivendo isso também, né? Está vivendo isso. A gente tem feito bastante live, mas eu acho que é importante para teatro, o público. Não vai ser meio que TV, vai ser meio que novela. Vai ser o legal do teatro vulnerável do público é o improviso. Então, eu acho mais difícil no teatro a gente existir depois da pandemia, pós-pandemia. Pode ter o outro que vá tentar ligado à live. E falo também um pouco como músico. Tenho pensado em fazer algumas coisas. Hoje, por exemplo, para a gente que não é grande, eu tenho uma banda até relativamente grande, a banda Tessera, que a gente toca rock, que tem um bom público, que tem uma galera que sempre ia para os nossos shows, mas não dá para competir com a live de um artista. No princípio, há anos atrás, quando começou a pandemia, mas a ideia é muito interessante. Mas não pode fazer nada. Hoje já não é tão legal. Até uma recomendação aqui de Thaisa Gonçalves. Existe algum jogo que possa ensinar para a gente? Né? Algo que possa, algum tipo de dinâmica que a gente possa se manter criativo, por exemplo, em casa? Tem sim.
Al foi minha aluna na oficina de improvisadores, e tem alguns alunos aí também. Um abraço. Tá cortando bastante, né? Tá. Tá cortando, né? Então, tem alguns exercícios que dá, alguns jogos que dá pra gente fazer sim. Teve isso que eu fiz é um jogo, é uma ressignificação das coisas. Tem alguns outros jogos que a gente dá para fazer, como por exemplo o CS, que é conhecido como similar. Eu digo uma coisa, você pode brincar isso em casa. Eu dizer algo e o outro dizer algo similar a isso. Por exemplo, se eu disser mão, você pode dizer pé. Vamos jogar nós dois aqui para a gente tentar, pode ser? Vamos. Eu vou assistir isso com muito gosto. Da quando você vai assistir com muito gosto. Não, então, é porque eu não estou escutando ele, mas adoraria que nós três participássemos. Tudo bem. Vou começar. Eu vou dizer algo, você me diz algo semelhante, eu vou continuar e assim a gente vai, certo? Eu vou lhe dar cola. Caneta. Lápis. Lá, ponta. Chifre. Foi depois disso. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos tirar a letra... Não pode começar com a letra C ou com a letra S. Nenhuma palavra começada com a letra C ou com a letra S. Ok? Certo. Vamos lá. Marreta. Martelo. Instrumento. Violão. Ferramenta. Música. Disco. Partitura. Microfone. Ouvir. Letra. Fones. Audição. Café e companhia. Café com C. Barulho. Bom, e aí outras regras. Eu tenho ainda mais algumas perguntas aqui para você antes de a gente se encaminhar. Fica à vontade. Oi? Oi, Defon. Tá dizendo, nem comigo dando cola você conseguiu? Tá cortando aí a transmissão? Certo, eu deixei uma última pergunta lá para ele, está escrita lá no chat privado, que é essa. Para perguntar se como é o setor do mercado sergipano nesse setor, se é promissor e se ele vê uma perspectiva de futuro de melhora. Eu vou fazer a pergunta porque o que o Defon falou cortou bastante aqui para mim, mas eu vou perguntar para você, Bruno, que em relação ao mercado sergipano, né, se esse nicho de mercado em relação à produção de criatividade, se é um mercado promissor. Tem crescido muito o mercado, como eu disse, a oficina vai fazer 4 anos agora, eu comecei apenas com 7 alunos, hoje eu tenho mais de 400 alunos ao todo. A gente tem crescido bastante, as pessoas têm tomado consciência de que criatividade é algo imprescindível. Além do que eu tinha falado, né, também muita gente vem para cá para se desestressar do dia a dia. Eu tenho alguns amigos psicólogos e psiquiatras que indicam a oficina para que as pessoas melhorem. Tem muita gente que vem também para perder a vergonha. Então, o nicho não é só de criatividade. Ele como eu tinha dito antes, para a pessoa melhorar uma habilidade social. Então, a pessoa vem para cá, 90% dos meus alunos vêm para melhorar uma habilidade social. Eles nem sempre vêm para... Você falando de perder a vergonha, eu lembrei de Anderson. O que foi que você lembrou de mim? Agora abre o jogo. Ouviu? Ouvi. Ele falou de perder a vergonha, que recomenda o curso para as pessoas perderem a vergonha.
Foi só para descontrair, obrigada. Bruno, Batson também contribuiu aqui com a gente, né, dizendo que essas são oportunidades de se renovar na área diante dos desafios que estão ocorrendo. E mandou um grande abraço para você, bons tempos do Grupo Êxtase de Teatro. Isso, um grande abraço para o Batson. Realmente é um momento de se renovar, é um momento da gente reentender as coisas que a gente vem passando e que vinha fazendo. E com certeza eu acho que todo mundo vai voltar melhor, pessoas pelo menos melhores depois disso tudo. Lógico que há uma certa preocupação com algumas pessoas no nível de ansiedade e tal, e por isso eu tenho tentado dar aulas mesmo online. Dei algumas aulas gratuitas também, porque eu acho que é bom a gente poder... Pode falar. Então, eu acho que é muito importante... Pronto, vamos caminhar para o encerramento, Dei aulas online. Eu vou tentar fazer algumas lives online, colocar algumas pessoas para a gente poder conversar. Tá cortando bastante, viu, Bruno? Tá bem complicado essa... Certo. Tá aí, gente, a rede social do Bruno, né? Quem se interessar por fazer oficina de criatividade, de repente estiver assistindo só, quiser coisas diferentes, né? É importante. E aí tá o contato dele. Aproveitando também o Paulo Corrêa, que também tem interagido aqui conosco, mandando um abraço. Agradecer muito a sua participação, viu, Bruno? Que nos trouxe, né, todas essas noções sobre criatividade. O objetivo também dele trazer hoje foi conversar com assuntos para além, né, da questão da pandemia e dessas outras temáticas que só aumentar, às vezes, né, a gente que já está recluso, que já está em isolamento social e tem que só falar sobre isso. E hoje a gente pensa que a proposta do Café e Companhia é trazer conversas que estão para além, né, da temática factual do momento, que é a pandemia, o isolamento social. E trazer algumas contribuições, como a sua hoje, né, nesse processo. A Mara Angélica está participando aqui conosco, dizendo: valeu, Bruno, sorte e sucesso. E agradecer muito a sua participação no dia de hoje. E trazer algumas contribuições, como a sua hoje, né, nesse processo. Não te ouço, não estou ouvindo mais. Não está me ouvindo? Não consigo te ouvir. Vou te agradecer, vou dar tchau. Tchauzinho para você. Agradecer. Viu, Bruno? Eu não sei por que motivo ele não nos ouve, não consigo entender, mas vamos tentar trabalhar nisso. E eu vou deixar registrado para que ele ouça depois todo o nosso agradecimento, né, quanto à sua participação no dia de hoje. Foi muito importante e nos traz informações para além do momento difícil que temos vivido todos em isolamento social. Um grande abraço. E, gente, vamos nos encaminhando, né, para o final do programa. E agradecendo a participação de todos vocês que estiveram aqui conosco, que participaram, que deixaram suas mensagens, né, e quero agradecer a sua participação e dizer que foi muito importante todos vocês terem estado aqui conosco. É importante que vocês deem um feedback para a gente, se vale a pena continuarmos com esse projeto, certo? E muitíssimo obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Deixa eu ver se Defon está por aqui, Defon também caiu. E muito obrigada a todos vocês. E até segunda-feira que vem, né? Defon está voltando aqui para dar o último alô para vocês. Defon, deu o último alô aí para o pessoal e estamos finalizando o nosso Café e Companhia. Pronto.
de volta apenas para me despedir. Esse é o Café e Companhia. Hoje a gente teve aqui as participações de Isabel Nascimento com o Cordel, sempre ela contribuindo com essa veia poética aí. Franklin Timóteo falando um pouco aí sobre as consequências da pandemia, principalmente na produção artística, ele que é produtor cultural. Tivemos a Alana Mangueira falando sobre a ressignificação das pessoas nesse momento de crise, de coronavírus, de isolamento social. E, por último, o professor Bruno Kelverneck aí falando sobre a importância de exercitar a criatividade. Ele, que é professor de improviso, né, falando um pouco aí sobre essa importância de você exercitar sua capacidade criativa, principalmente agora, em tempos de pandemia, onde as pessoas se veem presas dentro de casa. Estamos novamente aqui dizendo que trabalhando esse formato virtual, cada um em sua casa, mas já estamos aí com todo o projeto, com todo o formato do programa pronto, e assim que tivermos oportunidade, estrearemos na 105.9 Jubileu FM. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje, muito obrigado a todos os nossos amigos, que nossa audiência é cativa, né? Graças a Deus, todo mundo participando aqui, fortemente do programa, mandando suas perguntas, mandando suas participações. Um beijo muito obrigada mesmo vocês. Valeu, Janete, gente, e até foi muito bom segunda-feira estar que vem, com às vocês. 6h30. Acabou também. Paulo Corrêa também está aqui conosco, disse que foi boa a entrevista. Bruno Kelverneck ainda, né, deixou a sua última mensagem, vida longa ao Café e Companhia. Muito grata mesmo pela participação de todos vocês. Até semana que vem com mais um Café e Companhia aqui na nossa fanpage, aqui no Facebook. E